A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma edição do Painel Trombetas e Festas, programa que aborda os sinais da volta de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre as ondas de incêndios que têm acometido Portugal e Espanha. Vamos conhecer a relação profética deste fato com a volta de Jesus. Fique conosco até o final do programa. Há alguma profecia que relaciona grandes incêndios nas florestas com a volta de Jesus? A paz do Senhor Jesus, Andréia, e a todos que nos assistem. Sim, nós podemos ver referências bíblicas que falam desses sinais sobre a natureza e o juízo sobre esse mundo que está em sofrimento, podemos assim dizer, nesses últimos tempos. Vou falar aqui de dois textos em especial. O primeiro está em Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, 8:22, diz: toda a criação geme e suporta angústias até agora. O texto mostra que a própria natureza seria afetada e aguardaria esse momento da redenção. Isso pode incluir desastres naturais e a destruição ambiental. Um outro texto é Apocalipse 8:7, que fala do toque da primeira trombeta, onde o apóstolo João descreve: foi lançada sobre a terra saraiva e fogo misturado com sangue, e foi queimada a terça parte da terra e a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. O sul da Europa prossegue com o seu verão escaldante e sofre com uma onda de calor que já dura semanas. Há incêndios florestais em vários países da região, que provocaram a terceira morte na Espanha. Há milhares de pessoas desalojadas pela ameaça do fogo. Em poucos dias, mais de 70 mil hectares foram queimados, segundo dados das autoridades regionais. No dia 15, Portugal registrou sua primeira morte devido aos incêndios. Houve mobilização militar. O governo colocou o país em estado de alerta devido ao risco de fogo, com emergências em várias cidades. As agências meteorológicas alertaram sobre o risco muito alto e extremo de que mais incêndios florestais ocorram durante a intensa onda de calor que atinge a Europa. Por que a onda de calor tem atingido a Europa de forma tão agressiva? Como devemos orar pelos povos, pelos nossos irmãos que têm sofrido nestas localidades? Esses incêndios são consequências das ondas de calor que estão atingindo a Europa com tanta força nos últimos anos que tem várias causas interligadas. Vou aqui resumir os principais pontos. Primeiro, é a mudança climática global. O aquecimento global, causado principalmente pela emissão de gases do efeito estufa, como gás carbônico, metano e outros, está se tornando as ondas de calor mais frequentes, mais longas e mais intensas. Ou seja, as ondas de calor sempre existiram, mas agora com maior intensidade. E a Europa é uma das regiões que mais está aquecendo. O continente europeu está aquecendo cerca de 2 vezes mais rápido que a média global. Por quê? A sua posição geográfica e a circulação atmosférica na Europa. A Europa recebe massas de ar quente que vêm do deserto do Saara, da África, do norte e noroeste da África, e chegam mais intensas porque há menos umidade no ar e pouca chuva para resfriar. Isso causa o fenômeno do bloqueio atmosférico, quando correntes de jato ficam paradas e mantém esse ar quente estacionado sobre o continente por dias ou semanas. Um outro motivo é o crescimento da urbanização. A Europa tem crescido muito concreto, muito asfalto, pouca área verde, e isso tem causado a retenção do calor, que não consegue esfriar durante a noite. Então, cada vez mais vai se acumulando e esse aumento impacta nas ondas de calor e sobre a saúde humana. Outros efeitos, as ondas de calor, é em relação ao solo seco, que reduzem a produção agrícola, aumentam o risco de incêndios florestais e afetam diretamente a saúde, de milhares de mortes registradas nas últimas ondas, em especial nesses incêndios. Em resumo, a Europa está vivendo ondas de calor tão agressivas porque o aquecimento global amplifica, aumenta esses fenômenos climáticos que já eram típicos da região e hoje acontecem de forma mais extrema. A paz do Senhor.
E assim encerramos mais uma edição do Painel Trombetas e Festas. A paz do Senhor!